Panorama bíblico. O propósito do panorama bíblico é auxiliar na compreensão da palavra de Deus. Você saberia resumir a história da Bíblia e compartilhar de uma forma que qualquer pessoa possa entender? Estude o panorama bíblico no site panoramabiblia.com. Panorama bíblico é uma forma de compreender a palavra de Deus a partir dos fatos centrais narrados nas Escrituras. Nós podemos encontrar 7 fatos importantes no Antigo Testamento e 7 fatos no Novo Testamento. Esses fatos são o assunto dos livros da Bíblia. No Antigo Testamento, o primeiro fato importante foi a criação do mundo, quando Deus fez todas as coisas. Isso é narrado em toda a Bíblia, mas está registrado no livro de Gênesis. Depois houve o tempo dos patriarcas, quando os primeiros homens começaram a buscar a presença do Senhor. E então o povo que estava no Egito foi liberto através do êxodo e a conquista de Canaã. Depois o povo foi liderado por juízes que foram homens e mulheres de Deus. E quando haviam juízes que temiam a Deus, o povo prosperava. Depois vieram os reis, que foram ungidos para governar o povo de Deus. O reino se dividiu em reino do norte e reino do sul, e quando haviam reis que temiam a Deus, também o povo prosperava. E Deus levantou profetas para anunciar a palavra de Deus para o povo. E muitas mensagens da Bíblia foram registradas pelos profetas. Infelizmente, por causa do pecado, o povo voltou ao cativeiro e então foi levado para a Babilônia. Esses são 7 fatos importantes do Antigo Testamento: a criação, os patriarcas, o êxodo, os juízes, os reis, os profetas e o cativeiro babilônico. Depois aconteceu um período de 400 anos, aproximadamente, de silêncio, sem profecia, sem manifestação da presença de Deus, chamado de período intertestamentário. Durante o período intertestamentário, houveram impérios que governaram todo o mundo. O Império Assírio, depois Babilônico, o Império Medo-Persa, depois o Império Grego e então o Império Romano. Tudo isso foi uma preparação para a manifestação do Messias. O Novo Testamento é o tempo da graça. O primeiro fato importante é o nascimento de Jesus, quando se cumpriu a promessa do Messias vindo ao mundo. E então aconteceu um tempo de preparação através de João Batista, que pregou a palavra de Deus e ministrou o batismo de arrependimento. Jesus começou o seu ministério pregando o Evangelho, operando milagres, libertação, curas, e reuniu os discípulos para darem continuidade à pregação da palavra. E então Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus. Este é um dos fatos centrais da palavra do Senhor, porque se cumpriu a salvação para toda a humanidade. E o Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja, e a igreja foi formada pelo poder do Espírito Santo. Mas a igreja precisou ser organizada, e os apóstolos escreveram cartas e organizaram os ministérios e a igreja apostólica. Então veio a revelação do Apocalipse. Qual será o final dessa história? Como vai ser a consumação do plano de Deus? Isso está revelado no Apocalipse. E você pode ter então um panorama de toda a história da Bíblia. Eu convido você a estudar no site panoramabiblia.com. Você pode adquirir o livro, comprar o livro virtual e também os recursos visuais para ministrar o estudo bíblico e baixar também este slide. Que Deus te abençoe. Aprenda a falar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.